Uma aula de beleza e história. Essa é a homenagem do Bahia Meio-Dia à aniversariante de hoje, a nossa querida cidade que está fazendo 461 anos. Em um dos mais belos locais de Salvador, reunimos um historiador e estudantes pré-vestibulandos para um teste de conhecimento. Será que a turma se saiu bem? Vamos ver. No aniversário da cidade, nós escolhemos um dos marcos históricos de Salvador para fazer essa gravação, o Forte de São Marcelo. E reunimos aqui o professor de História, Ricardo Carvalho, e 5 alunos de um colégio estadual para um teste de conhecimento. Será que essa turma que vai fazer vestibular no fim do ano conhece a cidade onde nasceu e vive? Pois é o que vamos saber. Eu já passo o comando ao professor Ricardo Carvalho. Mas antes, já que nós estamos aqui nesse local tão significativo e bonito, professor, dá para começar falando sobre o Forte São Marcelo? Claro, o Forte São Marcelo, assim como todos os fortes que compõem essa paisagem da cidade de Salvador, principalmente dessa orla da Baía de Todos os Santos, tinha a função de proteger a cidade. Salvador é um núcleo importante da economia mercantilista mundial e a sede da administração portuguesa nas Américas. Era preciso garantir essa segurança. E para saber se essa moçada aqui que vai fazer vestibular esse ano, se caísse uma questão de história da Bahia, uma questão sobre Salvador, se eles acertariam, vamos começar um bate-papo. Primeiro eu queria saber o nome de vocês e o vestibular que vocês vão fazer. Meu nome é Demo Santana e eu pretendo fazer engenharia química. Meu nome é Carla Gaurão, pretendo fazer design gráfico. Meu nome é Isadora Rodrigues, pretendo fazer medicina. Gabriela Cerqueira, psicologia. Meu nome é Pedro Moura, gostaria de fazer direito, ou se não história. Falar em história, eu queria saber o seguinte: vocês sabem por que Portugal decidiu escolher Salvador para ser a sede da capital, né, administrativa de Portugal nas Américas? É pela localização geográfica da cidade. Muito bem, a localização geográfica era fundamental. Vocês têm uma ideia, Salvador está exatamente no meio da grande estrutura do Império Português nas Américas. E claro, as correntes marítimas colaboravam com isso, a localização da cidade, inclusive a sua própria geografia. Vocês sabem que Salvador, por ser uma cidade elevada, uma cidade em acrópole, isso facilitava o fato de ser uma cidade fortaleza que ajudaria a proteger Salvador no caso de ataques, de invasões. Vem cá, e por que particularmente essa posição daqui? Por que não foi em outro lugar da Baía de Todos os Santos? Lá de cima a gente tem uma visão ampla da Baía de Todos os Santos. Então daria para ver se houvesse alguma tentativa de invasão, enfim. Muito bem. Onde é que desembarcou Tomé de Souza, no dia que ele veio inaugurar Salvador? Na Barra. Muito bem, você sabe que existe uma discussão grande sobre isso. Há quem acha que foi na Ribeira, outros dizem que foi no Rio Vermelho. Na verdade, hoje se acredita que foi exatamente na praia do Porto da Barra. Vocês sabem se essas ladeiras e morros, isso atrapalhou, né, ou isso ajudou a cidade, a capital portuguesa nas Américas? Eu acho que deve ter dado uma ajuda. Quando eles queriam vender os produtos na hora de descer, acho que seria mais fácil, né, para chegar até o navio. Será, rapaz? São 60 metros em média de altura aqui. Eu vou dizer um negócio a vocês, atrapalhou, mas que a cidade se adaptou a isso. A cidade se adaptou com essa coisa da cidade alta, da cidade baixa, que acabou se transformando quase que num conceito muito mais social do que conceito, né, geológico, digamos assim. A cidade baixa, a zona portuária, acabou concentrando na parte mais pobre, enquanto que a tendência foi que na parte alta de Salvador se concentrasse a área administrativa e também as melhores residências. Agora, alguém aqui sabe qual é a verdadeira data de fundação da cidade? Existe uma grande dúvida se foi em 29 de março ou se foi em junho, por causa das festividades do Corpus Christi. Sem dúvida nenhuma, isso já gerou tanta discussão se realmente Salvador foi inaugurada, fundada exatamente nessa data. Mas hoje é um consenso, né? É oficial, é 29 de março, essa data que a gente tem que comemorar e homenagear a nossa belíssima cidade de Salvador. Eu queria saber sobre um personagem que esse mexe muito com o imaginário do soteropolitano, né? Caramuru. Caramuru existiu mesmo? Caramuru foi uma lenda? Ele existiu mesmo, e agora ele chegou aqui antes de Tomé de Souza. Ele veio, na verdade, foi um náufrago de um navio francês. Ele chegou aqui, já estava antes de Tomé de Souza chegar, e ele, inclusive, casou com uma índia, se apaixonou por uma índia chamada Catarina Paraguaçu. Caramuru é, digamos assim, a primeira versão da integração racial do nosso país. Encontrado no Rio Vermelho, náufrago de um navio que traficava pau-brasil, um navio francês, acabou se transformando não só no filho, né, dos Tupinambás, casado com a filha do cacique Tupinambá, como foi o primeiro sesmeiro de Salvador, dominava da Graça até Itapuã, né, percurso que ele percorria, que ele corria praticamente uma vez por semana, olhando se tinha invasões, se tinham piratas. Caramuru é um personagem real, sim, e talvez o primeiro baiano de todos, né, a formação do misticismo entre portugueses e americanos. Mas vamos lá.
queria saber o seguinte, a Baía de Todos os Santos. A Baía de Todos os Santos sempre teve uma importância histórica? Sim. E servia para quê? As navegações, né? Ela está num lugar privilegiado. Eu lembro que eram centenas de engenhos de cana-de-açúcar ao redor, né, no recôncavo, em torno da Baía de Todos os Santos. Então essa baía maravilhosa, hoje tão importante para o turismo, foi muito importante no cenário do mercantilismo durante muito tempo aqui na nossa cidade. Vocês acham que hoje Salvador cumpre seu papel histórico? Na minha opinião, não. Salvador hoje não valoriza a sua história, não se estuda a sua história direito na escola. Essa questão de ser a capital da alegria, do carnaval, ofusca um pouco os valores históricos da cidade. Poderia ter mais cuidado em relação aos monumentos, em relação à história. Como é que a gente pode prestar homenagem a Salvador nesse seu natalício, no seu aniversário? Bem, Salvador, acho que assim, uma das coisas fundamental para que Salvador continue assim, o que seja melhor é a limpeza, né? Temos que estar sempre cuidando da nossa cidade, que afinal é a nossa cidade, é a nossa casa. Temos que dar valor o que a nossa cidade merece. Mais do que dar valor é você realmente saber o que aconteceu aqui, o que é Salvador, porque os próprios soteropolitanos não sabem da história. Pessoal, depois dessa aula que vocês me ajudaram aqui a compor sobre a nossa cidade, nesse dia tão especial, eu queria saber de vocês, assim, qual é o futuro que vocês esperam para Salvador? Devemos diminuir o índice da violência, que cada vez mais crianças possam estar dentro da escola estudando. Salvador já tem todos os pré-requisitos para ser um paraíso. Tem uma beleza maravilhosa, um povo acolhedor. Um pouco mais limpa. Bom, que através dessa matéria que estamos fazendo aqui, hoje as pessoas procurem aprender mais, entender mais Salvador. Falta o amor do soteropolitano pela própria terra, falta carinho. Pessoal, essa é a nossa homenagem a essa cidade encantada, a essa história maravilhosa que compõe a cidade de Salvador, nesses seus 461 anos, uma cidade encantada, bela, nem sempre respeitada, muitas vezes vilipendiada, mas uma cidade para sempre encantada. Parabéns, Salvador! Sou iluminada, sou de que sim. Sou iluminada, eu sou de que sim. Sou confirmada, eu sou de que sim. Sou iluminada, sou de que sim. Foi feita na